Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a indenização que o Internacional deverá receber nos próximos dias por conta de um ex-atleta colorado que está trocando de clube. A gente também fala sobre Bruno Mendes, porque o Flamengo quebrou o silêncio e trouxe uma informação que pode animar o Internacional. A gente também fala sobre os dois chapéus que o Corinthians deu no Inter em relação a Cuéllar e em relação a Matias Rojas, porque surge a possibilidade de um meia livre no mercado que já esteve na pauta do Inter jogar aqui em Porto Alegre. A gente fala sobre esse nome, a situação e também o plano B para Gustavo Cuéllar e as conversas que o Inter tem em andamento. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme, são gratuitos, é claro, aqui no YouTube. Claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Em KTO.com tu aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Eu que fiz minha graninha ontem na KTO, vocês estão vendo, eu coloquei empate ou Internacional contra o Santos, menos de 13,5 em gols, tivemos 2 gols na partida e ganhei uma graninha lá em KTO.com e tu pode fazer o mesmo, tá certo? Pessoal, vamos falar de mercado de transferências do Internacional. O Inter está monitorando o mercado e eu não quero só utilizar o termo monitorando, o Inter está conversando e se movimentando no mercado de transferências. Vamos lá, o Ener Valencia chega em julho. A ideia ainda é a chegada de um 5 e de um meia como prioridades, além do Bruno Mendes, e eu vou falar mais sobre isso na sequência. Mas eu quero começar esse vídeo falando sobre o plano B do Internacional para Gustavo Cuéllar, que aceitou a proposta do Corinthians. O Inter se incomodou nos bastidores porque tinha um princípio de acerto com o jogador e a sinalização positiva do Al Hilal, só que o Inter, como Corinthians, não fez proposta. O Corinthians botou proposta na mesa do Al Hilal, botou proposta na mesa do clube saudita e deve levar o Cuéllar. E o plano B a gente já trouxe aqui, que é o Bruno Henrique, jogador de 33 anos, que vai terminar o seu vínculo em setembro com o Al Ittihad, já pode assinar um pré-contrato, foi campeão saudita recentemente. O que eu tenho de atualização para vocês em relação ao Bruno Henrique, tá? Conversando com algumas pessoas próximas do jogador e do Internacional. Até o momento, hoje, dia 4 de junho, 15 para as 3 da tarde que eu tô gravando esse vídeo, não há proposta do Inter na mesa do Al Ittihad e nem do Bruno Henrique. Mas vamos lá, o Inter precisa só negociar com o Bruno Henrique porque ele já pode assinar um pré-contrato. Só que teria que negociar com o Al Ittihad, quem sabe, uma liberação antecipada, porque, como eu disse, o contrato dele é até setembro. Tem mais 3 meses de contrato com o Al Ittihad, um pouco menos de 3 meses, né? 2 meses e meio de contrato com o Al Ittihad. E o Inter precisa de um jogador para chegar agora. Chegar agora, já se ambientar e poder jogar a partir da abertura da janela no dia 3 de julho. Bom, o Inter tem conversas em andamento com o Bruno Henrique, tem a intenção de contratar o atleta, assim como o Bruno Henrique tem o interesse de voltar para o Brasil, já tem 33 anos, já fez seu pé de meia por lá. Se fala no bastidor também do interesse do Cruzeiro, mas que se o Bruno Henrique fosse optar de fato, o Cruzeiro não botou como Inter proposta na mesa, nenhum dos dois botou proposta na mesa do Bruno Henrique, ele escolheria o Internacional pelo projeto do Inter. O Cruzeiro é um time que está se reestruturando ainda depois da volta para a Série A do futebol brasileiro. É importante dizer, ele está com 33 anos, está no Al Ittihad, terminou a temporada saudita em que eles foram campeões recentemente e é só ir atrás dele. O Inter já está conversando, mas é só fazer a proposta porque a tendência é de que tenha um aceite do jogador. A questão é, e que eu não tenho a confirmação, é só o Bruno Henrique que o Inter está conversando no momento? Porque o Cuéllar a gente sabe, o Inter estava conversando, mas ele deve fechar com o Corinthians. Eu não tenho informação de outro nome que o Inter esteja negociando para essa função de 5. A gente sabe que ele já trabalhou com o Mano em Corinthians e Palmeiras, tem confiança do técnico do Internacional, que inclusive ele levantou esse nome na última janela quando o Inter já estava meio brecado com o Cuéllar, e aí surgiu a possibilidade do Bruno Henrique, tá certo, pessoal? Mas não tem nada fechado, o Inter tem ele como plano B para o Gustavo Cuéllar, que deve ir para o Corinthians. Outro jogador que está muito próximo de assinar com o Corinthians é o Matias Rojas, paraguaio de 27 anos, que está no Racing e vai agora ficar livre no mercado e vai se acertar já com o Corinthians. O Inter procurou, tentou, conversou com o staff, mas nunca teve um acerto com esse jogador. O Inter vai ter que buscar outro meia no mercado. E aí surge um nome que já até esteve no bastidor do Internacional no início do ano, final do ano passado, início do ano, que é do Vieto, argentino meio-campista de 29 anos. Ele pode atuar como meia e também um pouco mais aberto pelo lado, porque ele é um cara de velocidade, tem drible e tem arranque, mas joga lá no Al Hilal
principalmente jogava no Al Hilal, porque agora ele terminou o seu vínculo lá no clube saudita e está livre no mercado, principalmente como meia. É um jogador que, assim, todo mundo viu ele principalmente no Mundial. Ele fez gol contra o Flamengo, fez 2 gols na final do Mundial contra o Real Madrid, apesar da derrota por 5-3. Ele já jogou em Vila Real, Atlético de Madrid, Racing, Sevilha, Fulham da Inglaterra, Sporting de Portugal. Já jogou por diversos clubes na Europa e no mundo. É um jogador de 29 anos, é mais novo que o Alan Patrick, por exemplo, e que está livre no mercado. Tu tem que ir no jogador e oferecer um pré-contrato. Esse nome até já tinha circulado no bastidor do Inter, mas nunca teve uma oferta ou um contato do Inter com o staff do jogador na outra janela, e principalmente quando o nome dele surgiu com maior atenção ali na disputa do Al Hilal no Mundial, quando enfrentaram e, como eu disse, fez gol contra o Flamengo e 2 contra o Real Madrid. Mas é uma possibilidade de mercado. Ele tá livre, é uma posição que o Inter busca, e o Inter não precisa negociar com o clube dele, o Al Hilal, porque ele tá ficando livre no mercado, já até se despediu de lá, e agora é negociar com o atleta. O que eu tenho é que o Inter, até esse momento, não procurou esse jogador, mas está procurando meio-campistas no mercado nacional e internacional. O Inter está atrás dessa posição. Então o 5, o plano B para o Cuéllar é o Bruno Henrique. O meia, o Rojas não vem. Tem o Vieto dando sopa. Até a informação que eu tenho é que o Inter tinha esse nome circulando no bastidor no início da temporada, mas até agora o que eu sei é que o Inter não fez nenhum contato e nesse momento não está negociando. Estou trazendo aqui uma possibilidade boa e é o que o Inter geralmente negocia. Jogadores em fim ou que já estejam sem contrato, porque é mais fácil e mais simples de se negociar, tá certo? Pessoal, ainda falando de mercado de transferência, sobre Bruno Mendes, tá? A informação que veio com o Jorge Nicola lá de São Paulo, de que o Flamengo teria interesse no jogador, ele não deve renovar com o Corinthians. O Alessandro, diretor de futebol do Corinthians, até ontem, depois do jogo do Corinthians contra o América lá em BH, falou que a negociação está emperrada, o Corinthians fez uma contraproposta para uma renovação, só que o Bruno Mendes não respondeu. O que eu sei no bastidor e também em contato com o staff do Bruno Mendes é que ele não deve renovar com o Corinthians, o Inter conversa diariamente com ele, teria o interesse do Flamengo e do Atlético Mineiro. Só que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo lá na Gávea, falou que o Flamengo não tem interesse no Bruno Mendes. A ver, mas é uma informação muito importante, porque o Flamengo estando de fora é menos um concorrente e cá entre nós. Entre Atlético Mineiro e Inter, aí tem jogo e tem disputa e ele pode optar por um clube que ele já trabalhou, conhece todo mundo e que, como eu disse, o presidente conversa quase que diariamente com ele, o Bruno Henrique. Quem sabe o Flamengo seja menos um no páreo para o Bruno Henrique, tá certo? Ender Valencia, um primeiro volante, o plano B é o Bruno Henrique. Um meia, não vai ser o Rojas, tem o Vieto dando sopa, o Inter tá atrás de um meia e é uma prioridade no mercado, e um zagueiro, quem sabe esse, o Bruno Mendes. Uma outra informação que eu quero trazer de mercado aqui nesse vídeo, pessoal, é sobre o Mário Fernandes, tá? Porque a informação do Fábio Aleixo, brasileiro, jornalista que trabalha lá na Rússia com futebol russo, é de que o Roman Babaev, diretor de futebol do CSKA, eu já falei dele aqui no canal quando o Mário Fernandes ainda estava no Inter, que o Mário queria voltar pro CSKA e ele sempre confirmou isso. Ele disse lá na Rússia que o Mário Fernandes está em vias de fechar um retorno ao CSKA. E, com isso, uma cláusula que tinha no contrato da rescisão do Mário Fernandes com o Inter era que, em ele fechando com outro clube, o Inter receberia uma indenização do jogador. Vamos lá, não vai ser o jogador que vai pagar essa indenização pro Inter, possivelmente vai ser o clube que está contratando ele, no caso recontratando, que é o CSKA. E o que a gente já ouviu do bastidor é que o Mário Fernandes devolveu o dinheiro pro Inter, que acabou ficando 0-0 esse negócio, porque ele abriu mão de alguns vencimentos e premiações que teria para receber no Internacional para conseguir rescindir esse contrato, porque ele não se adaptou e estava saindo aqui do futebol brasileiro. Segundo o Inter no bastidor, ficou 0-0 essa situação. O Mário Fernandes deve voltar pro CSKA e o Inter deve receber uma boa indenização por isso, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.